Você já comprou algum produto mais caro só porque confiava em quem estava vendendo o produto? Então, a credibilidade faz a diferença para fechar um acordo em uma negociação e construir uma carreira de sucesso. E hoje eu vou te falar por quê e como você pode adquirir essa credibilidade para te dar tanta confiança a ponto de você fechar os acordos de uma forma muito mais fácil. Sejam muito bem-vindos ao projeto Negociador de Alta Performance. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para você construir uma carreira de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre credibilidade na negociação e na sua carreira. Bom, o Edward Murrow é um dos maiores jornalistas norte-americanos. Ele costumava dizer o seguinte: para ser persuasivo, é preciso ser confiável. Para ser confiável, nós temos que ser credíveis. E para ser credíveis, nós devemos ser verdadeiros. Então, como vocês já sabem, eu não falo de política, né? Mas tem muita coisa que acontece nesse meio que acaba trazendo insights para o campo da negociação. E eu queria comentar uma reportagem que eu li na UOL na semana passada sobre o deputado Daniel Silveira. Bom, só para lembrar o que aconteceu, para quem não estava acompanhando, esse deputado, o deputado Daniel Silveira, ele postou um vídeo ofendendo e ameaçando os ministros do STF, defendendo o AI-5. Então, o que aconteceu foi que o STF, então, decretou a prisão dele. Mas como ele tem imunidade parlamentar, a Câmara teve que votar se manteria ou não a prisão. E aí o que aconteceu? Durante a sessão de votação, o deputado teve a oportunidade de defesa, ou seja, ele podia subir lá e explicar o que aconteceu, por que ele tinha feito o vídeo e tal. E aí, ele afirmou que tinha se excedido e que fez o vídeo no momento passional e pediu, durante o discurso dele, várias vezes ele pediu desculpas. Bom, no final, o que aconteceu? Os 364 deputados acabaram votando para manter a prisão que o STF tinha determinado. E aí, na reportagem, o repórter que fez a reportagem, né, o Chico Alves, ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Acuado pela ameaça real de continuar preso, ao contrário do que se imaginava, Silveira foi do 0 a 100 muito rapidamente. Mas talvez o lobo tenha se transformado em cordeiro muito rapidamente e não convenceu. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu com o deputado é o típico caso de perda de credibilidade. E aí, como o Edward Murrow dizia, credibilidade tem a ver com ser e parecer verdadeiro. E aparentemente o deputado deu a impressão errada, certo? Então, e hoje a gente vai falar muito sobre ser e parecer. E esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro nas nossas negociações. Mas aí alguém vai dizer o seguinte, mas é óbvio, é óbvio que a credibilidade ajuda. E aí eu pergunto, você confia plenamente nas pessoas com quem você negocia? Ou você sempre fica com a sensação de que o outro lado está escondendo alguma coisa? E você? O quanto você é confiável em uma negociação? Percebe? A questão não é tão óbvia, né? Ela parece, mas não é tão óbvia assim. Por quê? Porque, de fato, o que acontece é que nas nossas negociações, a gente acaba sempre gerando uma certa desconfiança em relação ao outro lado. Será que ele está me falando a verdade? O que será que ele está escondendo? E você mesmo acaba fazendo isso dentro das suas negociações. Então, essa questão da credibilidade não é tão óbvia assim. E como a gente viu lá, como eu comentei, a reportagem do deputado Silveira, o que aconteceu com ele? Ele, no vídeo, ele foi agressivo, partiu para cima, tudo, mas quando ele foi se defender, ele parecia o oposto. Ele não era aquela mesma pessoa
que estava no vídeo. Então, tanto que quando o Chico Alves fala dele, o Chico Alves fala assim, talvez o lobo tenha se transformado em cordeiro muito rapidamente. Então, essa mudança na atitude, essa mudança no comportamento dele foi muito rápido e não convenceu. Deu claramente para os outros deputados que estavam votando a sensação de que ele estava fingindo, que ele não era aquilo de fato. E quando ele perdeu a credibilidade, acabou, ninguém mais acredita no que ele fala. E numa negociação é exatamente assim. Por mais que pareça óbvio, quando a gente fala em credibilidade, todo mundo fala, pô, mas isso é óbvio, não é assim. Porque quando a gente entra numa negociação, a gente sempre entra com uma desconfiança. Será que o outro lado quer me lesar? Será que o preço que ele está pedindo é o melhor preço realmente como ele está falando? E numa negociação a gente tende a não acreditar, a achar que o outro está mentindo. E isso tudo é uma questão de credibilidade. Então, e é o tempo todo dentro da negociação. Então, tem uma outra história que eu queria comentar com vocês. Eu trabalhei em uma empresa multinacional. E, como tem que ser, né, porque o dono está lá fora, né, a matriz está lá fora, tudo é compartilhado e aprovado pela matriz. Né, e é assim mesmo, é uma coisa natural. E aí, o que aconteceu? Durante algum tempo, a gente começou a receber uma visita meio constante do presidente da divisão que a gente reportava ali. Então, praticamente todo mês, ele vinha da Europa para o Brasil, ficava aqui 2, 3 dias e ia embora. E isso é raro, né? Porque uma pessoa na posição dele não costuma visitar as fábricas com uma frequência muito grande. Mas nesse caso começou a chamar a atenção, porque ele vinha todo mês e ficava pouco tempo, né? Para uma viagem da Europa, onde você passa lá 12, 13, 14 horas dentro de um avião, normalmente você tende a querer aproveitar melhor. E ele não, ele vinha, ficava 2, 3 dias e ia embora, e todo mês era assim. E na época, eu era account manager, eu era o gerente de conta, responsável por alguns clientes, e tinha um dos grandes clientes da empresa que era a minha responsabilidade. E, coincidentemente, a origem desse cliente, a matriz desse cliente, era a mesma do presidente da divisão, que cuidava ali da nossa fábrica. E era um cliente extremamente importante, tanto no Brasil quanto na matriz. Então, sempre que o presidente estava aqui no Brasil, ele gostava de levar o diretor de compras desse cliente para jantar. Era uma questão de cortesia, e essa cortesia ajudava muito, como era um cliente muito importante. Sempre que ele vinha, ele fazia questão de levar esse diretor para jantar. E, como eu era o responsável, eu acabava normalmente organizando os jantares, tudo, e participava também. E eu tinha muito contato com ele, até em função disso, tudo, das revisões que a gente fazia do cliente, tudo, eu tinha muito contato. E acabei pegando certa amizade com esse presidente de divisão, com esse europeu que estava sempre no Brasil. E aí o que aconteceu? Uma vez, acabou o jantar e eu estava levando ele para o hotel. E como eu já tinha uma certa liberdade com ele, e fazia tempo que eu estava curioso sobre essa questão dele vir sempre para o Brasil, eu perguntei, escuta, eu estou curioso, uma empresa desse tamanho, com tantas regiões faturando muito mais alto que o Brasil, e você não visita com a mesma frequência que você vem aqui você vem muito frequentemente. Por quê? O que está acontecendo? O que muda essa questão de você visitar a gente, que é uma região pequena, mais do que outras regiões, que tem muito mais impacto para a matriz, para a empresa como um todo? E aí a resposta dele foi bastante dura, né? Ele disse assim, olha, eu não defino a frequência de visita às fábricas baseado no faturamento. Eu sou responsável por toda a divisão. E a minha função é fazer com que essa divisão dê resultado que os acionistas esperam. Aí, se eu não posso confiar em alguma região, aí eu tenho que visitar constantemente para ter certeza que eu não estou sendo enganado e que eu vou descobrir tarde demais, quando aí o resultado não pode ser revertido. E aí ele falou o seguinte, que a Fábrica do Brasil sempre se comprometia com determinados resultados, mas nunca entregava. Então ele falou, então agora eu acompanho pessoalmente, para assegurar
que isso não aconteça nunca mais. Então, percebem? Ele foi duro. Mas o que acontece? Resumindo o que ele falou, ele acompanhava o Brasil de perto. Por quê? Porque a fábrica daqui não tinha credibilidade. E isso custou muito para a fábrica brasileira, essa falta de credibilidade. Por quê? Imagina se algum investimento aqui era aprovado. Se você não tem credibilidade, quem que vai colocar dinheiro para você crescer, para você ganhar novos negócios? E aí o que aconteceu? Não tinha investimento, porque não tinha credibilidade, não tinha investimento. Porque não tinha investimento, o negócio ficou estagnado. E a fábrica aqui quase fechou, porque não crescia mais e ao longo do tempo vai perdendo, vai diminuindo, quase fechou. Bom, depois o negócio como um todo acabou sendo vendido e as coisas mudaram. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o impacto que a falta de credibilidade pode causar. Ela pode gerar o fechamento de uma fábrica. Quantos empregos não se perderia com isso? E isso acontece. Tudo relacionado à credibilidade. Agora, por outro lado, vale a pena dizer também o oposto. Eu trabalhei numa outra empresa que era diferente. Ela entregava para a matriz sempre mais do que prometia. E isso trazia uma credibilidade enorme para a operação brasileira, para a operação local. Então, era inacreditável o quão fácil era conseguir dinheiro da matriz para ampliar os negócios. Mesmo em tempos de crise lá na matriz, eles viveram uma situação muito complicada lá em termos orçamentários, e a gente conseguia dinheiro, sem muito problema, de uma forma fácil. E olha, a gente representava menos de 2% do faturamento mundial. Então, de vez em quando, a gente até olhava um para o outro e falava, poxa, como que a gente consegue essas coisas, né? A gente ficava até surpreso. E, de fato, qual que é a resposta? Por que a gente consegue tudo isso? Credibilidade. A gente tinha tanta credibilidade em relação à matriz, que a matriz fala, olha, se esses caras estão falando, pode fazer que o que eles falam, eles cumprem. E aí, em termos de carreira, será que isso faz a diferença? Toda a diferença. Se vocês imaginarem, na primeira empresa que eu falei, que eu contei a história para vocês, o que aconteceu com o presidente local, com o presidente da operação brasileira? Ele foi mandado embora, porque sem credibilidade, não tem jeito. Já o segundo, da segunda empresa que eu falei, ele era cotado para assumir uma operação maior fora do Brasil. Então, percebem o que a credibilidade faz com a tua carreira? Se você tem credibilidade, se você entrega o que você se compromete, a tua carreira deslancha. Você vai ser visto de uma forma diferente e, consequentemente, oportunidades vão surgir para você. Porque todo mundo pensa, pô, esse cara resolve, esse cara, eu confio nele. Ah, surgiu uma posição, em quem que vão pensar? Vão pensar nesse cara. Agora, o cara que não entrega, o cara que não tem credibilidade, o cara que tudo que ele fala a gente olha com desconfiança. Surge uma oportunidade, a primeira coisa que eles vão falar é, olha, esse cara não, porque esse cara não entrega. Então, percebem como a credibilidade está relacionada à carreira, está relacionada à negociação, que é a mesma coisa. Então, quando você tem, dentro de uma negociação, credibilidade, o outro lado te escuta. O outro lado respeita o que você está falando. O outro lado acredita no que você está falando. Porque, como a gente falou, às vezes numa negociação, você não acredita no que o outro lado fala. E quando você não acredita, quando você olha com desconfiança, você não trabalha para ajudar ele. Você vai estar sempre desconfiado que ele está te enganando. Já quando você tem credibilidade, não. O que você fala, olha, se ele está falando é verdade, eu posso falar. Porque em muitas negociações, eu ouvi assim, dentro da própria negociação, entre os representantes do outro lado, seja do cliente, do fornecedor. Eles falam assim, olha, se o Cury está falando, vamos considerar e vamos ver o que a gente pode fazer. E isso é credibilidade. Então, o outro lado, se ele acredita em você, se ele tem confiança em você, ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Porque ele sabe que as consequências que você está expondo, elas são verdadeiras. Ou seja, se você não chegar a um acordo,
vai acontecer isso. Não é uma forma de você colocar pressão. Quando você tem credibilidade, ele entende que isso não é uma pressão vazia, que isso é de fato verdadeiro, é de fato realidade. Então, quando você faz isso, ele vê que você não está colocando pressão, e aí é outra história. Bom, mas tudo bem, entendemos a importância da credibilidade, o quanto ela influencia na nossa negociação, na nossa carreira. Agora, como obter credibilidade? Essa é a grande questão. Como é que eu vou obter essa credibilidade tão forte que faça com que o outro lado confie em mim quase cegamente? Bom, o caminho para a credibilidade é a confiança. A Vera Martins, ela tem uma linha de entendimento para essa questão que eu gosto bastante. E ela fala isso, o caminho para a credibilidade é a confiança. E ela define confiança da seguinte forma, e olha que interessante, ela fala o seguinte, confiar é ter certeza que o outro lado fará exatamente o que eu faria por mim numa dada situação. E eu só faria o que fosse melhor para mim. Então, percebe que interessante a definição da Vera? Então, ela fala assim, quando eu confio em alguém, eu confio porque eu sei que essa outra pessoa, ela vai fazer por mim o que eu mesmo faria por mim. Agora, você faria alguma coisa por você mesmo que não seja o melhor? Exatamente não. Então, o que acontece? Quando você confia numa pessoa, você sabe que ela vai fazer o melhor por você. E isso, para mim, resume tudo que é a confiança. Por isso que eu acho essa definição fantástica. Agora, vamos levar esse raciocínio para dentro da negociação? O que acontece? A outra pessoa com quem você está negociando, ela confia tanto em você que ela vai acreditar que o que você está propondo é o melhor para ela. Por quê? Você está fazendo por ela, você está fazendo uma proposta que ela mesma faria por ela. Por isso, facilita demais uma tomada de decisão a seu favor. Então, mais do que aceitar a proposta porque a proposta faz sentido, a outra pessoa tende a aceitar porque ela confia muito em você. Então, percebe? Quando você tem esse grau de confiança, esse grau de credibilidade, não é aquela negociação onde você vai precisar se desgastar demais para mostrar que aquilo que você está falando é verdade. Você já tem uma credibilidade anterior. Agora, não tem jeito. Para desenvolver confiança, você precisa ser coerente com o seu discurso. Então, o que eu quero dizer? Prometeu? Cumpre. Se comprometeu? Entrega. Sem desculpa. Por quê? Quem tem muita desculpa não tem credibilidade. Todo momento você está achando uma razão para não fazer alguma coisa que você se comprometeu. A todo momento você está encontrando uma razão para não cumprir o que você prometeu. E nesse caso você está sem credibilidade. Então é muito simples. Prometeu, cumpre. Se comprometeu, entrega. E acabou as desculpas. Então é isso. Então, e se você ainda está em dúvida do que a credibilidade pode fazer pela sua carreira, escute essa história. Eu quero compartilhar com vocês. É uma história minha e de como a credibilidade me ajudou na minha carreira. Tá? E é uma das histórias que eu tenho para vocês. Então, naquela época, eu era gerente de projetos, ou como o mercado é mais conhecido, Program Manager. E a gente vivia uma crise de relacionamento com um dos maiores clientes que a gente tinha lá, se eu não me engano, era o maior cliente da divisão que eu trabalhava. E aí o que aconteceu? Meu chefe, na época, me chamou, era um americano. Ele me chamou e me falou assim, olha, eu tenho um desafio para você. O cliente X, não vou falar o nome aqui porque não é educado, mas o cliente X é muito importante para a gente. E já faz 2 anos que a gente não ganha nenhum novo negócio com ele. Eu gostaria que você assumisse esse cliente e o teu único objetivo é restaurar o relacionamento e voltar a ganhar negócio. Pô, fácil, não é o único objetivo, né? Agora, o que acontece? Eu adoro esse tipo de desafio. Por quê? Porque, na minha opinião, as empresas elas gostam do profissional que resolve qualquer problema, em qualquer circunstância.
Quando alguém me chamava para me dar um problema desse, significa que a empresa, o meu chefe, ele acreditava que eu era capaz de resolver. E eu me senti extremamente lisonjeado. Por quê? Se tem um problema difícil e eles me chamam para resolver, pô, eles me consideram um profissional diferenciado, um profissional que resolve, independente da circunstância. Então, isso para mim era fantástico. E não foi, claro que não é um desafio fácil, nunca é. Quando a gente tem desafio, a gente sempre tem que trabalhar muito, se esforçar muito. E a situação com esse cliente, de fato, era extremamente complicada. Bom, mas eu fui fazendo o meu trabalho aos poucos, fui galgando ali uma certa confiança. E de início, quando o cliente tinha um novo negócio, a gente não era nem consultado. Na verdade, a gente era considerado meio que uma persona não grata lá no cliente. Então, eles só estavam esperando acabar os negócios e a gente ir embora. Aí o que aconteceu? Depois de uns 6 meses que eu estava trabalhando com esse cliente, a gente recebeu uma consulta. Pô, isso era fantástico, fazia já anos que a gente não recebia nada. Recebemos uma consulta, é um progresso. E a gente foi até bem competitivo nessa consulta. Nessa consulta que eu digo é uma cotação para um novo projeto. E a gente foi muito competitivo. Mas a gente teve uma resposta do cliente, ele disse, olha, vocês foram muito competitivo, mas ainda não está, eu ainda não confio totalmente em vocês. Vocês estão no caminho, mas eu ainda não confio. E nós perdemos o negócio por causa disso. Então, vocês veem que falta de credibilidade faz a gente perder dinheiro. Não tem jeito. Porque é difícil. Para mim, foi muito difícil, na época, receber um retorno desse. Por quê? Pô, você fez seu trabalho, você foi competitivo, mas você não ganhou o negócio porque você não tem credibilidade com o cliente. Isso, para mim, para qualquer profissional ali, eu estava na veia, eu queria ganhar aquele negócio, eu queria cumprir o compromisso que eu tinha feito com o meu chefe. E, para mim, foi muito difícil. Mas fomos lá, tudo bem. Apesar de ser duro. Uns meses depois, recebemos uma nova consulta, uma nova cotação. Tinha um novo projeto, um novo produto, e aí recebemos. Bom, depois de todos os trâmites, fizemos a cotação, trabalhamos, os trâmites normais de um processo desse tipo. O diretor de compras do cliente mandou chamar o presidente da empresa que eu trabalhava para uma reunião. E aí vocês imaginam, o presidente, ele era chefe do meu chefe. E eu nem desconfiava qual que era o motivo do diretor lá ter chamado o presidente. E aí é sempre assim, né? Quando acontece uma reunião desse tipo, a gente sempre pensa no pior, né? Infelizmente, a gente não tem esse otimismo. Pô, o diretor de compras está chamando o presidente da empresa, alguma coisa está errada, né? Mas, enfim, vamos lá. Na data, horário, fomos para a reunião, eu estava me sentindo mal, porque o cliente era minha responsabilidade, eu tinha que saber por que ele estava chamando, mas não fazia ideia. E aí, na data, horário marcado, fomos lá para a reunião. Chegamos lá, aí o diretor do cliente começou um discurso que foi mais ou menos assim. Ele falou assim, olha, a gente, na verdade, já tinha até abandonado a esperança de fazer negócio com vocês. A situação estava muito difícil, o relacionamento estava muito deteriorado, e aí a gente decidiu que não ia mais trabalhar com vocês. A gente ia esperar os negócios que estão em andamento terminarem e acabava o relacionamento. Aí ele falou o seguinte, olha, uns meses atrás aí, a gente começou a perceber que teve uma mudança de atitude por parte de vocês. E aí, como a gente viu que isso era uma coisa positiva, a gente decidiu dar um voto de confiança para ver até onde vocês iriam. E aí fizemos um primeiro processo de consulta, vocês foram bem, mas a gente ainda não estava confortável de dar um novo negócio para vocês, isso é uma coisa importante. Agora, nessa nova consulta que está rolando agora, a gente está mais confortável, vocês foram competitivos e a gente decidiu dar um negócio para vocês. Bom, nessa hora, quando ele falou isso, imagina, a responsabilidade era minha, né? Aí aquele famoso yes, quase que saiu, né? Porque aquilo lá foi fantástico. Só que aí ele não parou por aí, né? Ele falou o seguinte, só que tem uma condição que é mandatória para vocês ganharem o negócio. Bom, nessa hora eu gelei, né? Engoli aquele meu yes e falei, pronto, agora a vaca foi pro brejo. O que esse homem vai pedir para a gente? Ele falou assim, ó, para vocês ganharem o negócio, a condição
é que o Alexandre Cury seja o gerente do projeto do início do desenvolvimento até o lançamento do produto. Se vocês conseguirem se comprometer e garantir essa condição, o negócio de vocês. Pô, juro que na hora eu infartei quase, né? Porque eu nunca esperava alguma coisa daquele tipo. Mas a credibilidade é tudo. Ao longo do tempo, eu desenvolvi credibilidade com esse cliente. Por quê? Ao passo que muitos antes de mim se comprometeram, não entregavam, não cumpriam as promessas, eu passei a seguir exatamente a cartilha. O que eu falava acontecia porque eu me comprometia a fazer aquilo. E isso foi me dando, aos poucos, credibilidade. Quando houve um novo negócio por parte do cliente, ele queria ter segurança. E para ter segurança, ele quer pessoas em quem ele confia administrando o negócio. Isso é nada mais que natural, a gente faz isso o tempo inteiro. E aí, como ele desenvolveu aquela confiança em mim, e a equipe dele também, ele acabou colocando essa condição. Pô, me senti extremamente lisonjeado, e isso foi tudo resultado da credibilidade que eu conquistei junto àquele cliente. Aí o que aconteceu? Nem preciso dizer, né? Passado um mês, mais ou menos, dessa reunião, eu acabei sendo promovido com um aumento significativo de salário. Por quê? O pessoal da empresa que eu trabalhava não queria correr o risco de eu mudar de emprego naquele momento. Então, eles queriam me reter. E, consequentemente, acabaram me promovendo para ter certeza que eu ia ficar na empresa e atender a exigência daquele cliente, né? Porque podia ser um problema grande. E aí eu tenho certeza que, enquanto eu estava falando isso, vocês estavam pensando em outros exemplos aí, onde a credibilidade, ou a falta dela, né, afetou diretamente a sua carreira ou de alguém que você conhece. Então, é natural que isso aconteça. Então, a confiança, a credibilidade, ela leva a gente a uma carreira realmente de sucesso. Agora, para você ganhar credibilidade, para você ganhar confiança, não basta ser só confiável. E agora a gente vai falar muito de ser e parecer. Porque não basta ser confiável, você tem que também parecer confiável. Isso é extremamente importante. E só assim você vai conquistar a credibilidade que você quer e que você deseja, né? Então, no livro da Vera Martins, ela fala sobre o quadrado aristotélico. E esse quadrado aristotélico, ele analisa as variações entre o ser e parecer, as combinações entre essas duas palavras, né? Então, só para a gente definir claramente, o que é o ser? Ser é aquele conjunto de habilidade, de conhecimento, de atitude que você tem na interação entre duas pessoas. Então, o ser realmente é aquilo que você tem. São habilidades suas, são conhecimentos e são as tuas atitudes. Agora, não basta ser, você tem que parecer. E o que é o parecer? Parecer é como o outro percebe, interpreta o seu ser. Então, não adianta ter habilidade se o outro não reconhece que você tem essa habilidade. Então, ser e parecer. E aí, quanto mais o ser e o parecer estiverem realmente sintonizados, maior a tua credibilidade. Por quê? Você, de fato, tem aquela habilidade, você, de fato, tem a sua atitude e o conhecimento. As outras pessoas percebem essa atitude, percebem essas habilidades. Consequentemente, o ser e o parecer estão sintonizados. E nesse momento é que você ganha credibilidade. Agora, dentro do quadrado aristotélico, o que Aristóteles fala? Então, ele diz o seguinte, a gente vai ver algumas combinações entre o ser e parecer. Bom, a primeira combinação é, eu posso ser e não parecer. Nesse caso, a Vera fala que você é um segredo. Por quê? O que acontece? Você então você tem o seu conhecimento, você tem habilidade, você tem atitude. Mas você não transforma o seu real potencial em competência. Então, profissionais que têm essa característica, porque eles são, mas eles não parecem. Então, os profissionais com essa característica,
eles acabam não se destacando. Eles não fazem a diferença. Eles limitam o crescimento profissional, pessoal, financeiro, porque não adianta você ser, você tem que parecer, você tem que mostrar. Então, o seu conhecimento, nesse caso, ele é guardado como se fosse um segredo. Eu não sei, talvez te falta autoconfiança, alguma coisa assim, você não consegue mostrar isso. Mas, nesse caso, se as pessoas não perceberem isso, não adianta nada você não ser. Assim como o oposto, que é parecer e não ser, ou seja, você não tem as habilidades, você não tem as características, mas você vende isso. Isso é fácil da gente pensar num exemplo. Quando você faz um currículo e manda para uma empresa, e no currículo você coloca um monte de coisas que não são verdade. A questão é que, com isso, ou seja, você está vendendo uma coisa, uma pessoa, você, mas que não é você. Você está vendendo uma pessoa ilusória, que não existe. E o que acontece é que esse tipo de combinação, ela chama de parecer e não ser, é uma mentira, você é uma mentira. Nesse tipo de combinação, o que acontece é que você não consegue sobreviver por muito tempo, né? Então, as relações que você tem são breves e elas acabam sendo deterioradas. Porque quando as pessoas percebem o que você é de fato, que você não é aquilo que você vendeu, as pessoas começam a se frustrar, porque elas têm expectativas que não vão ser atendidas, porque você não consegue entregar aquilo que você prometeu. Então, não adianta. Então, esse tipo é realmente uma mentira. Aí, uma outra combinação que a gente tem de ser e parecer é não parecer e não ser. Bom, de fato, você mostra o que você é com honestidade, com transparência. Mas o problema é que, como você não tem o conhecimento, você não tem habilidade, não tem atitude, você não ganha credibilidade. Não tem jeito. Tá? Então, não ser e não parecer, por mais transparente e honesto que isso seja, não gera credibilidade. Agora, como então gerar credibilidade? É ser e parecer. Nesse caso, você é uma verdade. E essa é a única combinação que traz credibilidade ao profissional de verdade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar onde que a gente está nessas combinações e ver o que a gente precisa desenvolver. Então, talvez precisamos desenvolver conhecimento, precisamos desenvolver habilidade, a gente sempre precisa. Para então, a gente desenvolve isso, mostra atitude, e aí a gente começa a ganhar a credibilidade que a gente precisa para as nossas negociações, para as nossas carreiras. Não tem jeito. E é assim, se vocês perceberem, em quem vocês vão confiar mais quando vocês chegam no médico? Naquele médico que acabou, recém-formado, ele não tem todo o conhecimento, não tem toda a habilidade, ele mostra aquilo, ou vocês vão confiar mais num médico que talvez já tenha experimentado alguma coisa, já tenha algum conhecimento? É assim, as coisas funcionam assim. Então, o que acontece? Aos poucos, o que a gente faz? E é isso que a gente divulga dentro da negociação, é o conhecimento. A gente precisa adquirir técnicas de negociação, técnicas de resolução de conflitos. Isso é extremamente importante. Aos poucos, esse conhecimento vira habilidade. Por quê? A gente recebe o conhecimento e começa a praticar ele. E quando a gente faz isso, a gente começa a ganhar confiança e começa a mostrar atitude. A gente tem o ser, e a gente começa a parecer. E é nesse momento que a gente ganha a credibilidade que a gente precisa. Ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, de uma forma geral, aí, é claro que quando a gente fala disso é a ponta do iceberg, mas pelo tempo que a gente tem aqui, são dicas extremamente importantes. E eu queria abrir para dúvidas. Então, se vocês tiverem de dúvidas, pode colocar. Eu vou dar uma olhada aqui nos chats para ver se já apareceu alguma dúvida em relação ao que a gente vinha falando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a Karine pergunta aqui, alguma dica prática para ter mais credibilidade na empresa? Sim, a gente precisa sempre buscar conhecimento.
Agora, buscar o conhecimento por si só não adianta de nada, a gente precisa praticar esse conhecimento. O que eu vejo é que tem muitos profissionais, e eu encontrei muitos profissionais aí ao longo da minha carreira, muitos liderados, inclusive, que eles acabam ficando meio estagnados. Eles acham que é só aquilo, a gente não precisa se desenvolver. A gente faz o nosso feijão com arroz lá do dia a dia e, boa, vamos continuar assim e, consequentemente, a gente vai ser sempre importante, vai ser sempre ter lugar na empresa. Não tem, gente. Se a gente não buscar se desenvolver, se a gente não buscar diferenciais, o mercado vai engolindo a gente vai perdendo tempo, vai perdendo capacidade, vai perdendo conhecimento, e aos poucos a gente vai perder a credibilidade, e, consequentemente, vai acabar perdendo o emprego. Não tem jeito. Então, a gente precisa buscar esse desenvolvimento e transformar esse desenvolvimento em habilidades reais. E isso é o que vai nos dar o diferencial que a gente precisa para, de fato, ganhar credibilidade. Não tem jeito. Agora, como que a gente vai se expor dentro da empresa e tudo isso? Isso é tudo que a gente fala no dia a dia. A negociação nos ajuda nisso, porque a gente às vezes imagina que negociação é uma questão só comercial, que a gente vai negociar com o cliente, com o fornecedor. Isso não é verdade. A gente tem conflitos. Tá? Tem até um autor, o Chris Voss, que ele fala muito o seguinte: toda vez que você usar a palavra eu quero em uma frase, você iniciou uma negociação. Porque é isso. E isso acontece o tempo inteiro. Acontece a gente com os nossos pares, com os nossos líderes, com os nossos liderados. O tempo inteiro a gente precisa de alguma coisa. E aí isso gera um certo conflito, que é natural. A questão é como a gente enxerga esse conflito. E a partir do momento que a gente começa a ganhar técnicas de negociação, que a negociação é o que de fato faz com que a gente gerencie os conflitos de uma forma positiva, a tua metodologia, a tua forma de negociar faz toda a diferença nesse sentido. E quando você faz isso, quando você gerencia os conflitos de forma positiva, aí sim você evolui, ganha crédito dentro da organização. E aí você vai, efetivamente, você vai ganhar confiança e credibilidade. Tem uma outra pergunta aqui do Carlos. Ele pergunta o seguinte: qual a melhor forma de mostrarmos como somos e ganhar credibilidade? Acho que você está falando daquela questão do parecer, né, Carlos? Já que não basta só ser, como que a gente faz para parecer? Isso é uma questão bem interessante. A melhor forma da gente fazer isso é a gente ser coerente. Então, o que acontece? Eu vejo muitas negociações onde as pessoas acabam prometendo determinadas coisas que elas não sabem se vão cumprir, elas não sabem se conseguem cumprir, mas elas prometem para evitar o conflito, porque elas querem preservar o relacionamento, aquele momento de conflito é desconfortável para elas, elas prometem qualquer coisa só para se livrar do conflito. E isso é um erro muito grave. Por quê? Você talvez evite o conflito ali na hora, mas você vai criar um problema de credibilidade depois. Por quê? Você não vai cumprir. E tudo que você prometer, você tem que cumprir. Por quê? Você, como eu falei, prometeu, cumpriu. Se comprometeu, entrega. E se você não faz isso, você acaba perdendo credibilidade. Então, eu já vi muito negociador concordando com um prazo de entrega, por exemplo, junto aos clientes, que ele sabia que não era possível, mas ele queria se livrar daquele conflito no momento. Então, o cliente fica satisfeito. Por quê? Porque está atendendo aquilo que ele está precisando, então ele alivia a pressão, que era o que o negociador queria, se livrar da pressão. Agora, depois vira um problema muito maior. Por quê? Você não vai atender o prazo, e as consequências de você não atender o prazo são muito graves. E aí você perde a credibilidade. Aí o que acontece? Ninguém mais acredita no que você fala, mesmo que você esteja falando a verdade, né? A história do João e do lobo, né? Acho que é João, né? Do lobo, né? É o lobo, e não tinha lobo. Quando foi o lobo de verdade, ninguém mais acredita. Então, a outra pessoa com quem você está negociando, ela vai se sentir muito mais confiante se você, de fato, mostrar o que te impede de atender aquele pedido. Então, pouco a pouco, você vai começar a ganhar confiança. E aí a pessoa vai saber que quando você diz que não
você diz não, não é porque você não quer fazer aquilo, mas porque, de fato, existe uma razão para fazer aquilo. Então, para mim, Carlos, a melhor forma de você mostrar como você é mesmo e ganhar credibilidade é através da coerência. Você precisa ser coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Só isso que vai te dar a credibilidade que você precisa. Vamos ver aqui, tem uma outra pergunta do Tiago. Ele pergunta o seguinte: não seria melhor dizer sempre não e depois surpreender a outra pessoa atendendo o que ela precisa? Entendo exatamente o que você está falando aqui, Tiago. Então, o que acontece? Você não quer criar expectativas falsas, ou seja, dar uma ideia do cliente que você pode fazer alguma coisa, de repente acontece alguma coisa, você não faz. O problema de você fazer isso, né, de você dizer sempre não, né, e depois surpreender a pessoa, é que quando você faz isso repetidamente, você também perde a credibilidade. Né? Por quê? O outro lado percebe que você está dizendo não, mas que ele pode entender aquilo como um sim, porque ele fala assim, ó, não, o Thiago sempre fala que não dá, mas depois ele dá um jeito, né? Fica tranquilo que ele vai dar um jeito. Então, eu concordo com você que é super importante controlar as expectativas do outro lado, mas não de uma forma fictícia, vamos dizer assim. O mais importante nesse caso é ser verdadeiro, é ser coerente. Então, pode até ser que, eventualmente, você fale não e depois você vai conseguir fazer o que você falou não. Mas é importante o quê? Deixar naquele momento que você falou não, que aquela era, de fato, a resposta verdadeira e era o que você tinha naquele momento. Você justifica o porquê. Aí, o que aconteceu? Se depois os fatos mudaram e permitiram que aquele não virasse um sim, tudo bem, mas aí você tem argumento para justificar o porquê que mudou a posição. E isso para você te dar credibilidade, porque aí você mostra o porquê das coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma aqui da Kátia. Ela pergunta o seguinte: quando você fala em ser verdadeiro, eu devo abrir todos os meus limites em uma negociação? Eu devo ser verdadeira a esse ponto? Isso me dá credibilidade? Excelente pergunta, Kátia. É uma coisa que realmente, às vezes, a gente confunde. Então, boa pergunta. Então, o que acontece? Os teus limites dentro da negociação são uma questão de estratégia. Então, se você for muito transparente nesse sentido, você acaba comprometendo o potencial resultado da sua negociação. Às vezes, e muitas vezes, eu diria, a gente tem um potencial de conseguir muito mais dentro da negociação. Se você abrir os seus limites, você perde esse potencial. Então, eu, de fato, não recomendo abrir esse limite, a não ser que te favoreça de alguma forma, né? Muitas vezes, dentro da tua estratégia, você abrir o seu limite, acaba te favorecendo de alguma forma. Então, nesse caso, sim, aí você tem que abrir. Caso contrário, eu acho que você tem que sempre manter o potencial que você tem de maximizar os seus ganhos. Então, quando eu falo de transparência, no caso da credibilidade, isso está mais relacionado às questões discutidas como compromisso, promessa, que você vai assumir dentro da negociação. Você vai ganhar, você vai ter que ser coerente com aquilo que você se compromete. E aí, nesse caso, é onde você ganha credibilidade. Então, você vai ser verdadeiro em relação ao que você pode e ao que você não pode fazer. Então, isso é mais importante. Então, a chave é a gente sempre ser coerente. E a gente tem que demonstrar essa coerência. Então, é aquele ser e parecer que a gente falou, do quadrado aristotélico que a gente falou antes. Então, isso é importante. Deixa eu dar mais uma olhada se tem... Aqui, muito bom, a credibilidade traz frutos, sem dúvida. Acho que os exemplos que eu mostrei mostram. Mais nenhum comentário aqui também. Então, ok, acho que era isso de dúvidas. Então, o que eu queria deixar para vocês é que a credibilidade é um fator decisivo, porque ela, de fato, abre muitas portas. Quando você perde a credibilidade em uma negociação, a tendência é que a negociação vire uma barganha. Né? E, nesse caso, todo mundo sai perdendo. Quem me acompanha sabe que barganha, para mim, todo mundo sai perdendo, não tem jeito.
E o que acontece é que, como não dá para confiar em ninguém, ninguém tem credibilidade, por mais que você se esforce para falar a verdade, ninguém acredita. E aí as coisas ficam difíceis e a negociação acaba virando uma barganha. Mas o que é importante é, olha, credibilidade não é alguma coisa que você vai conseguir na hora de negociar. Credibilidade você vai ganhar, você vai construir, você vai conquistar com o tempo. Então, a credibilidade ela não vem de uma hora para outra. De fato, você precisa de tempo para construir. Mas, quando você constrói, o resultado vem. Não tem erro. Pode seguir nessa linha. E antes da gente terminar, eu queria dar um aviso para vocês. De tudo isso que a gente está falando, a gente percebe o quanto é importante para as empresas ter profissionais que resolvam o problema, que em qualquer circunstância, ele tem essa habilidade de resolver os conflitos de uma forma positiva, e isso é um diferencial. Agora, e você precisa disso se você quer construir uma carreira de sucesso, você precisa administrar os conflitos de uma forma extremamente positiva. Agora, para você ser conhecido como essa pessoa que resolve, para você se tornar uma referência na empresa, no mercado que você trabalha, não basta você querer. Você precisa desenvolver técnicas de negociação, de resolução de conflito, que vão, de fato, te transformar nessa pessoa que você quer ser, nesse profissional tão desejado pelo mercado. E aí, o que você vai ganhar com isso? Você ganha muita coisa, né? Você vai ganhar confiança, primeiro. E quando você ganha confiança, você consegue colocar suas ideias, você consegue se expor, as pessoas conseguem ver o seu ser, como a gente falou aqui bastante. Você vai gerenciar os conflitos de uma forma positiva, de uma forma construtiva. Ninguém quer aquelas pessoas que, para resolver alguma coisa, ela sai deixando, a gente costumava dizer, o cara resolveu, mas a trilha de sangue que ele deixou atrás é enorme. Isso é resolver os conflitos de uma forma negativa. Por mais que se resolva, as consequências da forma como você resolve são terríveis. E ninguém quer isso. A gente precisa aprender a gerenciar os conflitos de forma positiva, de forma que quem fica para trás está com a gente, né? Então, você vai engajar a sua equipe aprendendo isso. E seja líder, ou seja, uma parte da equipe, né? E você vai conseguir o que você precisa dos seus pares. Então, isso vai muito além de tratar com cliente, com fornecedor. A gente negocia o tempo inteiro, seja com nossos pares, líderes, subordinados. Mas o que eu vejo é que falta técnica, falta conhecimento, falta consciência. E aí, quando eu falo isso para as pessoas acham que, olha, isso é muito difícil, isso é impossível. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi te ajudar nesse sentido, decidi te dar uma mãozinha. Eu decidi criar um evento que, em termos de negociação, é inédito. Ninguém nunca fez nada desse tipo. E nesse evento eu quero te mostrar um atalho, eu quero te mostrar como você pode dominar a arte da negociação, que vai te conduzir, de fato, a uma carreira de sucesso. Então, vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito. E eu dividi esse evento em duas partes, em duas etapas. A primeira é uma maratona diária de lives. Então, essa maratona vai começar no dia 8, segunda-feira que vem, e vai até o dia 19. Vão ser 10 lives em 2 semanas. Então, a gente vai falar demais de técnicas de negociação, vamos estudar casos reais, e você vai ter o espaço para tirar todas as suas dúvidas. O que você tiver de dúvida, eu vou estar lá para responder. Eu vou te mostrar que sem negociar não dá para ter uma carreira de sucesso, não acontece. Então, essas lives vão acontecer de segunda a sexta, sempre às 19h07, ou às 7h07 da noite. E aí, vocês podem lá olhar dentro das minhas redes sociais, lá tem o calendário de lives, então vocês vão poder ver o tema de todas essas 10 lives, e acreditem, é uma oportunidade única, ninguém nunca deu tanta informação sobre negociação quanto eu estou passando agora. E a segunda parte do evento, ela vai acontecer na semana seguinte. Então, vão ser 2 semanas de lives diárias, e na terceira semana vai ser a outra parte, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março. E vai ser uma imersão através de 3 aulas que eu vou mostrar por que dominar a arte da negociação vai te conduzir a uma carreira de sucesso. Mas para participar das aulas, vocês vão ter que se cadastrar. E aí, na semana que vem, no dia 8, eu vou divulgar um link
que você pode se cadastrar. E eu vou falar um pouco mais do conteúdo dessas aulas também. Então, olha, você não pode ficar de fora dessa. Eu garanto que você vai sair desse evento transformado. E eu estou fazendo a minha parte, só que não depende só de mim. E você, está pronto para fazer a sua parte? Está pronto para fazer uma transformação que vai mudar o rumo da sua carreira? Se você está, eu te vejo na primeira live, na segunda-feira, dia 8 de março, às 7h07 da noite, às 19h07. E esse foi mais um episódio do programa Negociador de Alta Performance. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto sempre vai ao ar através de aulas ao vivo, toda quinta-feira, às 19 horas, a partir de semana que vem, 19h07. E essas lives são transmitidas simultaneamente no YouTube, Facebook e no Instagram. E se você quiser ver os outros episódios, eles ficam gravados, estão lá nas minhas redes, então acesse o meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você pode assistir as aulas anteriores. Eu vejo vocês na segunda-feira, dia 8, às 7h07 da noite. Até lá.